Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para a meditação da palavra de Deus. Antes de tudo, vamos iniciar com a oração. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe esta meditação para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui hoje, 31 de outubro, sexta-feira, com a meditação na palavra de Deus, com o título A Força da Dedicação a Deus. Vamos falar de 3 tópicos. O primeiro tópico, falando sobre o menino Samuel, oferecido a Deus por Ana, sua mãe. Vamos ler isto em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Como é glorioso quando a pessoa tem uma vida pautada na presença de Deus e vive no seu temor. Aqui vivemos o menino Samuel, que foi oferecido a Deus por sua mãe Ana, através de um voto que ela fez com Deus, para dedicar a vida do seu filho toda para Deus. E Samuel foi uma pessoa exemplar, uma pessoa que fez a vontade de Deus em tudo. E tudo que Deus usava Samuel, tudo que Samuel falava, Deus cumpria. Deus foi com Samuel. Então Deus é com aquele que tem toda a sua vida na mão dele e se dedica para fazer a vontade dele. E aí Deus mostra o poder dele, confirma o seu poder através daquela pessoa que vive com a vida toda dedicada para ele. Vamos falar o segundo tópico sobre Daniel. Daniel, o servo de vida íntima com Deus. Está escrito no próprio livro de Daniel, capítulo de número 10, do versículo 12 ao 13, que diz o seguinte: Então me disse, Daniel falando a respeito do anjo que falava com ele: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, vírgula, são ouvidas as tuas palavras, ponto e vírgula, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel ali orava a Deus, pedindo uma direção a Deus, se aplicando a Deus em oração. E Deus era com ele. Por quê? Porque ele resolveu a se humilhar diante de Deus para compreender Deus. Quando um servo de Deus se dedica sua vida para Deus, em forma de humilhação, para tentar buscar compreender Deus, entender Deus e o servir com todo o avinco, Deus se volta para este servo. Foi assim que o anjo de Deus falou para Daniel, que Daniel era um homem muito querido de Deus, porque Deus viu em Daniel o aplicar o coração para se humilhar e entender Deus. É muito glorioso quando uma pessoa vive uma vida de intimidade com Deus. Daniel tinha essa intimidade. 3 vezes ao dia ele buscava Deus em oração para se aplicar a Deus, para entender Deus. E Deus viu isso em Daniel. Então é muito importante
aqueles que servem a Deus e aqueles que ainda estão procurando Deus, entender Deus. Faça isso. Se aplique em se humilhar diante de Deus e dizer assim a Deus: ó Deus, eu quero te entender, me ajuda. E se humilhar diante de Deus. E com certeza Deus vai ouvir sua oração e Deus vai se agradar de sua vida. Vamos para o terceiro tópico e aqui estamos terminando nesta meditação. A profetisa Ana, um exemplo de temor, caráter e dedicação a Deus. Isso está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 36 a 38. Vamos ler aqui. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aqui a profetisa Ana, uma pessoa dedicada a Deus, conviveu 7 anos com seu esposo. Depois ele veio a falecer e ela, com muito temor a Deus, procurou dedicar o resto da sua vida a Deus. Foi um exemplo de pudor, de caráter de mulher de Deus. E ali vivia a vida só para Deus, com oração e jejum. E aí Deus manifestou o poder dele sobre ela, que trouxe a revelação sobre a salvação. Quando Maria e José estavam com o menino Jesus, ela falou de Jesus de uma forma reveladora, dizendo: eis aí o Salvador do mundo, o Salvador que Israel precisava, estava esperando para a sua redenção. É muito glorioso quando uma pessoa serve a Deus, a ponto de ter experiências espirituais e reveladoras do poder de Deus. É isso que Deus quer fazer em cada um daqueles que volta sua vida a se dedicar a buscar a Deus. Vamos orar a Deus agradecendo por esta meditação. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra. Nos ajuda a nos voltar mais, a ter mais prazer, a dedicar mais um pouco de nossas vidas para ti, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, ótimo dia, até a próxima, se assim Deus nos conceder.